Boa noite, amigos da Rádio Boa Nova, programa Cristo Consolador. Peço que nos ajudem na divulgação da doutrina espírita, colaborando com o Clube Amigos da Boa Nova pelo telefone 0812 018 38. Quero aproveitar e mandar um abraço aqui aos amigos da Rádio Boa Nova e da Fundação André Luiz. Hoje nós estamos recebendo aqui a Edna Prudêncio e a Ana Ricardina. A Edna vai trazer para a gente hoje a educação no lar. Um tema muito interessante. Será que nós estamos sabendo, né, educar os nossos jovens? Será que nós estamos sabendo educar o nosso lar, né? Porque não são só os jovens, nós também, os adultos, temos que ser educados também. Boa noite, Edna. Boa noite, ouvintes. Que Jesus nos abençoe e nos ampare. Boa noite, Jorge, Ana. É um prazer para nós estarmos aqui. Boa noite, Jorge. Boa noite, Edna. Boa noite, ouvintes. Vamos dar início, né, Edna? Vamos lá ao estudo dessa noite. Olha, nós vemos a importância da educação no lar. A família é o núcleo da sociedade. E é ele que é o formador de todos nós. São ali a nossa primeira sala de aula. E os nossos amigos espirituais têm nos aconselhado a estar mais atentos a esta educação. No livro Caminho, Verdade e Vida, lição 12, que tem como título Educação no Lar, Emmanuel vai comentar para nós, falando sobre a educação no lar, utilizando o versículo que está em João, capítulo 8, versículo 38, aonde está: Vós fazeis o que também viste junto de vosso Pai. Nós vamos... O que o Emmanuel, fundamentado nesse versículo, o que ele fala a respeito da educação? E um ponto importante que nós podemos aqui ficar bem atentos, porque ele está falando nosso Pai. Aqui nós podemos entender Pai, nosso Pai, Deus Criador, mas também nós podemos entender a missão de um pai, dos pais. A necessidade dos pais serem o exemplo de honestidade, de bondade, de um caráter reto. Então, ele é que deixa isso claro para nós. E muitas vezes, nós observando hoje, nós vemos quanto que esta função ou esta obrigação, se a gente pudesse dizer, ela tem sido esquecida. Os pais hoje já não são mais aquele modelo de pessoa que nós muitas vezes podemos buscar. Nós temos observado que, quando você falou das crianças, dos jovens, e mesmo nós adultos, muitas vezes nós temos dificuldade de ali ver as qualidades morais dos pais. Aí nós vamos ver por que isso aconteceu. Se no passado, com muito mais dificuldade que nós tínhamos de entendimento, de avanços, os pais ali até não vão falar 100%, mas a maioria tinha a sua importância ali dentro. O que aconteceu? E aí o Emmanuel nos traz
faz um comentário interessante. Ele fala assim: preconiza-se na atualidade do mundo uma educação pela liberdade plena dos instintos do homem, olvidando-se pouco a pouco os antigos ensinamentos quanto à formação do caráter no lar. A coletividade, porém, cedo ou tarde, será compelida a reajustar seus propósitos. Então, o que ele diz para nós? Que vale a pena, que é importante nós guardarmos. Hoje, muitas vezes nós temos até receio de externar uma opinião. Quanto mais quando nós vemos ali algumas situações que vai levar a pessoa a uma determinada situação que não vai ser a melhor. Certos distúrbios de comportamento que é necessário, que seria de bom tom, que a pessoa ali, enquanto criança, ela fosse melhor direcionada. Então ele fala hoje, prima-se muito pela liberdade. Mas a gente pode questionar o que é liberdade? Eu acho que hoje eles primam muito pela liberdade, mas eles esqueceram da responsabilidade. Porque não adianta eu dar liberdade se eu não der responsabilidade. Por isso que hoje, né, está acontecendo o que acontece. Hoje as famílias estão começando muito cedo, porque é criança cuidando de criança. É uma criança que não tem preparação alguma. Como vai ser um bom pai, uma boa mãe? Né? Porque hoje eles acham que gravidez é brincar de boneca. Aí a hora que vê, né? Que o bebê chora, faz xixi, faz cocô, tem fome. Aí desesperam, porque levam a coisa da brincadeira. E eu acho que hoje um grande problema que eu vejo, que era um problema que tinha lá atrás, e que hoje continua, os pais, eles têm vergonha de falar com os filhos sobre sexo, eles têm vergonha de falar com o filho como evitar, né, uma gravidez indesejada. Aí quando acontece, vem o desespero, porque é cego ganhando cego. Ô Jorge, e nós vamos mais além disto. Não é somente a questão do sexo, mas a gente vê em todos os sentidos. Quando você fala de compromisso, quando você fala de responsabilidade que você tem perante a sociedade, perante a família, muitas vezes a busca das facilidades que muitas vezes as criaturas procuram, hoje muitas vezes se procura a lei do menor esforço e muitas vezes utilizando até meios desonestos. Muitas vezes é uma pessoa que ela não tem não busca saber como é que eu vou tratar as pessoas. E hoje o que nós mais estamos vendo muitas vezes é no Instagram, é no Facebook, olha, pessoas falam, dando cursos, fazendo palestras, para falar o seguinte: olha, você deve aprender, tratar o próximo. Quais são as palavras corretas, os gestos corretos que você deve ter? Hoje nós vemos, não quer nenhum tipo de compromisso, de responsabilidade. Aí nós nos perguntamos, se nós não aprendemos desde cedo a termos lá responsabilidades, e nós vamos ver que de acordo que a criança, de acordo com a idade dela, de acordo com o que ela dá conta, que nós todos podemos estar ali observando e definindo, porque cada criança é uma criança, ele é um indivíduo. Então nós devemos aprender a observar
qual que é a capacidade dele, o que ele dá conta, o que ele precisa. Mas desde cedo já mostrar. Por exemplo, olha, você não pode ficar xingando palavrão. Você não pode tratar as pessoas desse jeito. E você vê que isto caiu por terra. Hoje as empresas estão tendo que selecionar e muito os funcionários observando a educação, como é que entra, como é que sai, como é que trata as pessoas. Às vezes nós observamos que às vezes não tem o menor compromisso com a vida, quando ele fala assim, olha, é liberdade, é deixando os instintos. A gente lembra que os instintos, nós já passamos dessa fase. Hoje nós já estamos na fase onde nós precisamos usar a razão. Aonde nós temos que aprender, como diz o nosso amigo Paulo, olha, tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Então, nós precisamos aprender. E hoje, eu estou começando a ler um livro que ele fala o seguinte, como que nós hoje, os nossos relacionamentos, os nossos afetos estão diluídos, quer dizer, só voltados em cima da aparência. O que isso traz para nós? O que está dentro desse ser humano que faz com que ele não busque ter relacionamentos mais saudáveis, com mais compromisso? Ninguém quer ter responsabilidade. Tanto que no livro o autor comenta isso, que essa forma de relacionar é para evitar compromissos. Evitar responsabilidades. Isso que ele fala, a questão dos instintos. Hoje, em todas as classes sociais, independente disso, o que nós estamos vendo? Crianças e adolescentes com comportamentos extremamente agressivos. Nós estamos vendo bebendo muito cedo, usando drogas muito cedo. Outro ponto importante que eles estão chamando a nossa atenção, como a da saúde mental das crianças e dos jovens. Porque eles estão tendo que lidar com tanta informação que estão deixando de ser criança. Nós estamos vendo mini adultos. Olha só para você ver. E muitas vezes essa criança liberando toda o que ela tem ali de instinto. Porque os pais, e aí ele fala que se preconiza. Então nós vemos determinados tipos de comportamentos que estão completamente contrários ao que nós aprendemos com o Evangelho de Jesus. Quando ele fala de educação. E é interessante que, olha só para vocês verem, o conceito de educação que no Livro dos Espíritos vai trazer para nós, na lei do trabalho. Olha só para você ver que interessante que ele traz. Ele fala para nós o seguinte, só vou pegar um trecho, vou destacar só um trecho do comentário que Kardec faz sobre as perguntas 685, onde inclusive a pergunta olha para você ver, a pergunta é, tem o homem o direito de repousar na velhice? Ele responde, os espíritos respondem, e depois Kardec faz um comentário. Nós vamos lembrar que Kardec era um educador, um discípulo de Pestalozzi. E a gente sabe que Pestalozzi foi um grande educador. E segundo alguns comentários, para a gente ver, para a gente entender, eles colocam para nós o seguinte, que reencarnou e ninguém percebeu, já retornou para o plano espiritual. Olha só para você ver. Nós tivemos entre nós, segundo alguns companheiros nos dá essa notícia, que ele já esteve encarnado e que ninguém prestou atenção nisso. Por quê?
justamente por causa do que o Emmanuel vem trazendo. O que se preconiza? Então, se alguém, por mais capacidade que ele esteja, ele traz outras ideias. E é interessante que quando ele fala de liberdade, nós ainda confundimos, como você falou. Olha, a questão não é que está querendo liberdade, está querendo libertinagem, porque liberdade tem um significado importante que é de responsabilidade. Mas vamos lá na resposta, no comentário que Kardec fala. Ele fala para nós que um elemento importante é a educação. Não a educação intelectual, mas a educação moral. E aí ele define para nós. Não nos referimos, porém, à educação moral pelos livros, e sim a que consiste na arte de formar caracteres. A que incute hábitos, porquanto a educação é o conjunto dos hábitos adquiridos, considerando-se a livre-mão de indivíduos que todos os dias são lançados na torrente da população, sem princípios, sem freio e entregues aos seus próprios instintos. Serão de espantar as consequências desastrosas que daí decorrem? Quando essa arte for conhecida, compreendida e praticada, o homem terá no mundo hábitos de ordem e de previdência para consigo mesmo e para com os seus, de respeito a tudo o que é respeitável. Hábitos que lhe permitirão atravessar menos penosamente os maus dias inevitáveis. A desordem e a imprevidência são duas chagas que só a educação bem entendida pode curar. Esse o ponto de partida, o elemento real do bem-estar, o penhor da segurança de todos. Então, aqui ele já deu uma definição para nós, o que é educação. Aqueles hábitos, aqueles comportamentos, e que muitas vezes nós deixamos passar. Até mesmo quando você falou a questão nós adultos, quanta coisa, quantos atos nossos prejudicam mais as pessoas do que auxilia. Igual aqui, na verdade, aqui eu falo muito que nós queremos ter algo bem definido, o que é a educação. Vou lá no capítulo 17 do Evangelho. O Evangelho todo é um manual de educação. Educação moral. A educação moral, que é essa da arte do bem viver, do bem conviver, de você estar numa sociedade junto das pessoas, mas ali você ser alguém que promove a evolução, que você tenha posturas, porque aquele que ainda está colocando os seus instintos, hoje nós vemos que até os animais, que é a fase do instinto, e a gente já observa que até eles, eu falo que eles já estão vindo, já não é mais aqueles animais do passado. Até os animais você já está conseguindo observar que eles estão com um comportamento diferenciado, com hábitos já diferenciados. Então, o ser humano é que ainda muitas vezes está atrasado. Olha só o que ele coloca a respeito dos pais. Aí ele fala que será compelido a reajustar. Por que nós vamos ser compelidos a reajustar? Porque quando as pessoas vão tendo os comportamentos que muitas vezes nós estamos aí assistindo a todo momento, na nossa vida cotidiana, as redes sociais hoje escancararam, nós vamos força mudanças. Faz com que você, mesmo que a duras penas,
queira fazer essa transformação, porque você já começa a se sentir fora do contexto, você já não está inserido naquilo ali. Então, para eu me inserir, eu tenho que me enquadrar. E como que eu vou me enquadrar? Eu vou ter que transformar. E tem uma questão, amigos, que a gente pode estar atento. Nós estamos num momento onde nós estamos em aflição de valores. Com certeza. Então, e a gente tem, como o progresso do planeta tem que acontecer, o nosso também acontece. E é necessário que haja essas mudanças. Então, quem quiser realmente avançar na sua evolução, vão estar atento ao que o Evangelho está nos ensinando. E tem uma regra áurea que ela é parte fundamental no processo educativo. Jesus, como bom educador que é, mestre dos mestres, o que ele colocou? São dois: amar a Deus e o próximo assim. Se nós pudéssemos pautar a nossa vida em cima desses dois princípios, primeiro nós sabemos que nós somos filhos de Deus, que nós temos um Pai, um Criador, e que Ele criou suas leis. Porque muitas vezes a gente até acredita, sabe, tudo que de Deus, mas nós não sabemos que Ele criou suas leis. E que, se nós quisermos evoluir, nós vamos buscar atender a lei. Então, olha só qual é o que ele diz para os pais. Você queria falar? Não pode continuar, que eu vou depois falar. Os pais humanos têm de ser os primeiros mentores da criatura. De sua missão amorosa decorre a organização do ambiente justo. Meios corrompidos significam maus pais, entre os que, a peso de longos sacrifícios, consegue manter na invigilância coletiva a segurança possível contra a desordem ameaçadora. Então, quando ele nos convida a estar observando a nossa volta, e olha só, eu não vou me lembrar exatamente qual é a pergunta do Livro dos Espíritos, mas Kardec pergunta para eles, qual que é a missão mais importante? Ele não está falando de missão aqui, muitas vezes no sentido que nós entendemos, daquele que é divino, como a gente gosta de brincar, o salvador da pátria, não é isso, mas ele está falando de responsabilidade, aquilo que nós devemos fazer aqui. Aí ele fala que a paternidade e a maternidade é a missão mais importante que nós podemos ter. Então, nós podemos ser vitoriosos nas nossas profissões, na nossa vida, podemos ter milhões de amigos, podemos ser pessoas bem conceituadas na sociedade, porque é isso que a gente faz muita questão disto, o que as pessoas estão pensando de nós, e aí é que a gente vê a importância que nós damos às aparências. Mas qual que é a missão mais importante que ele coloca? E aí esses pais estão cumprindo? A gente estudando um pouco mais sobre isso, eles falam o seguinte para nós: muitas vezes os pais se preocupam muito com a questão material. E está certo, não é que ele está falando que não está errado, mas muitas vezes, por que vai em busca do material e esquece de olhar os filhos? Ué, você acha que então que na educação hoje nós temos que não retroagir moralmente, assim, dar um passo atrás e recomeçar do ponto que porque hoje a gente vê que os filhos hoje eles não veem o pai como pai, veem o pai como amigo. Você concorda? Concordo. Aí se torna o quê? Se torna porque tem que ter uma hierarquia.
Até no plano espiritual nós temos hierarquias. Hierarquia, né, do grande para o pequeno, ou não? Temos. E esse modelo de família tem que seguir. Porque hoje a gente vê que as crianças hoje não vê o pai como pai, assim, eles conversam com o pai como se estivesse conversando com um amigo. Aquele amigo que amanhã eu não vou ver mais. Muitos são assim. Quando crescem, o pai já não sabe, deixa o pai. E antes da nossa época, né, que vamos falar da década de 40, né, era o contrário. Era completamente diferente. Por isso você fala hoje que a gente vê a diferença. A liberdade, como ele mesmo disse, nós não entendemos o que era a liberdade. A liberdade que veio, a espiritualidade veio nos trazer. Que é nessa liberdade que os pais acham que tem que dar para os filhos hoje. De fazer o que quiser, de ser como é, e não ter aquela palavra, eles não têm força, nós não temos força de colocar a ordem onde tem que colocar a ordem, entendeu? E exatamente é isso que ele fala, essa desordem que nós estamos assistindo. Mas ele fala aqui que cedo ou tarde nós vamos ter que voltar. Bom. É isso que você está falando, nós vamos ter que voltar um passo atrás. E se nós observarmos um pouquinho mais, nós vamos ver que as escolas elas já estão sentindo muito que eles são os primeiros, né, são aqueles a estar percebendo isso. E aí, dentro de tudo que está vivenciando ali, eles próprios estão tendo que estar revendo. Hoje, se você observar, os comportamentos estão forçando, a verdade é esta, que nós repensemos as nossas condutas, a nossa forma de pensar, a nossa forma de agir. Quais são os nossos hábitos? E muitas vezes é com grande tristeza que muitas vezes a gente percebe que determinados atos para a atualidade é muito danoso. Vamos só ver um exemplo. As crianças sempre foram respeitadas, dentro, é lógico que sempre teve os exageros. Hoje o pessoal fala muito do exagero do passado, mas hoje também a gente vê. Você vê que a criança era criança, então ela podia brincar, tinha lá os brinquedos para ela mesma produzia os brinquedos dela, muitas vezes. Ali para ela, ali sair, ir para um campo, era uma coisa assim, olhar os animais, isso aí era uma alegria imensa. Hoje, a criança, igual eles estão falando, a criança hoje está grudada aonde? Celular, e eles estão falando, e aí eles falam, com quem que eles estão aprendendo isso? Não é que estão falando, olha, que nós temos que deixar a tecnologia muito boa. Mas, por exemplo, para a gente ver, já tem alguns países, eu estava vendo outro dia, que eles retiraram, foram taxativos, rígidos, e eles ali tiveram o apoio dos pais e tiraram os tablets, os celulares de dentro de sala de aula. Por quê? Porque perceberam o quanto que isso estava prejudicando. As crianças não sabiam pensar mais. Não presta atenção. Né? Não presta atenção. E tem outras coisas que esses companheiros especialistas, né, que estudam um pouco mais, eles detectaram. Então é como se tivesse tendo uma regressão, ele não tivesse progredindo. E nós sabemos que até as brincadeiras das crianças, como a gente muitas vezes acha, é uma forma de educar. É uma forma de aprendizado ali. E por que eles muitas vezes isso é deixado de lado? Então, quando o Emmanuel nos convida, olha, que os pais busquem saber qual que é a minha missão. Muitas vezes não é dar para os filhos
garantir-lhes a questão material, que é de obrigação, não é que você vai ficar ali por conta do seu filho o tempo todo, sem preocupar que ele tem que alimentar, ele tem que ir para a escola, tem tudo. Não é isso que ele está falando. Porque muitas vezes nós temos até as pessoas que ficam ali. Mas qual que é a qualidade? Eu acho que tem que estabelecer poderes e deveres. Né? Qual é no contexto ali da família, Qual o seu papel, o papel de cada um, a sua responsabilidade, os seus deveres e os seus direitos. Mas como fazer? A discussão é essa. Como hoje, em 2024, a tecnologia, como fala, o modo de viver de cada um, como hoje temos que pensar quem, né, os governantes, nós estamos falando dos governantes agora, né? Temos que pensar como eles vão fazer. Aí Ana Recardina, eu vou te falar uma coisa de suma importância, que às vezes a gente não percebe. Tem uma profissão que é uma das profissões mais brilhantes que tem, que é o professor. Eu ia falar. O mestre, o professor, eu vou te dar uma palavra, Jorge. O professor, ele é de suma importância nesse processo de educação. Para a gente ter uma ideia, Pestalozzi já falava da importância da família. Kardec, quando com 25 anos, ele apresenta um projeto para a educação pública em Paris, ele já coloca isso, que era o maior erro que se cometia, afastar a família do processo de educação. Nós temos algumas escolas, inclusive tem uma do Nordeste, lá para a gente observar até um prédio, aonde, a gente nem pode chamar aquilo de prédio, mas nós chamamos de prédio com todo carinho, com todo respeito. Mas bem longe do que hoje, do que as nossas escolas nas partes, nos estados mais ricos. Mas você sabe qual é o diferencial lá? Os pais, a família participa da escola. Existe uma parceria entre os professores, entre a escola e os pais. Então, eles estão, olha só, um garejo, um dos mais pobres, mas falando da educação daqueles espíritos. Quanto que aquelas crianças, aqueles estudantes ali, qual é o desenvolvimento deles? Então, e aí você está perguntando assim, mas vem cá, aonde que nós vamos aprender? No Evangelho. O Evangelho é o maior manual de educação. Mas o que a gente faz? Eu não quero consultar. Eu ouvi do Isami Tiba, quando ele esteve aqui em Belo Horizonte, ele falou uma coisa que eu nunca esqueci. Ele falou assim, o dia que nós tivermos realmente Jesus como nosso educador, como mestre, e que nós aplicarmos os ensinamentos de Jesus, ele fala assim, que não vai, a profissão, porque ele era psiquiatra, de psicólogos e tudo mais, aqui até o irmão não fala nessa leitura aqui, né, nesse texto, ele fala que às vezes se tem muita teoria, mas poucos conseguem chegar ao coração. E aí ele fala da importância. E muitas vezes nós queremos, aí a proposta da doutrina espírita é essa, vamos estudar um evangelho, mas não um evangelho para que a gente tome conhecimento, mas como aplicar o evangelho na nossa vida diária. Por exemplo, quando ele vai terminar o texto referindo ao versículo. A importância disso, ele fala,
E aí ele fala que ainda tem pais que, apesar de todas as dificuldades, apesar dessa influência que existe, que hoje é o seguinte, o planeta hoje virou uma aldeia, Uhum. então todos têm acesso a várias e várias informações, mas tem aqueles que ainda conseguem. Nós ainda conseguimos ver pessoas, jovens, adultos, que têm um comportamento diferenciado. Aquele que ainda é capaz de achar um dinheiro e correr atrás para entregar esse dinheiro. Outro ponto importante que ele fala é o seguinte: a tarefa doméstica, quer dizer, nunca será uma válvula para gozos improdutivos, porque constitui o trabalho e cooperação com Deus. Então, você percebeu, Jorge, o que que ele fala dos pais? Então, os pais, olha só, nós somos, os nossos pais foram, e nós tivemos, cada um de nós tem os pais que nós merecemos, que a gente precisa. Eu falo assim, que a nossa geração, por exemplo, teve os pais que nós precisávamos. Uhum. E hoje, nós precisamos ver qual que é os pais que essa turminha hoje está precisando. Talvez o desafio hoje é isso, olha, observar que pais esses espíritos hoje estão precisando. São pais que vão utilizar mais o diálogo? Sim. E aí a gente sabe, a educação, quando ela busca através do diálogo, ela é um pouco mais difícil. Porque você vai ter que ter argumentação, você vai ter que ter paciência, observar, estar atento. Mas isso aí quando a gente fala assim, aí eu fico pensando assim, porque eu sou muito pensando todo, assim, né? Aí tá, individualmente, assim, uma família aqui, outra, tudo bem. Mas para englobar todos, como eu disse, aí tem que entrar o governo. Tem. Sabe por quê? Aí tem que ter um planejamento, porque o ser humano, né? Nós somos meio difícil. Nós somos Rebeldes. Aí tem que ter uma lei. Aí a gente precisa. Brigar, igual aconteceu várias leis aí muito interessantes para a educação, que introduziu na educação. Eu não sei ver que me interessa também. Veio as novas, tem lá a cartilha da educação, né? O professor isso, o aluno isso. Sabe? Temos que rever para tentar introduzir de verdade a base, porque nós somos, como você falou, e além de tudo, não temos vontade de nada ainda, né? Aí, ou seja, tem que ser uma lei, só assim para a gente começar. É isso que a Emmanuel está querendo dizer, só assim para a gente começar ter uma base e depois sim introduzir, né? Porque nós somos muito lentos, né? Tanto é que nosso planeta ainda está tão atrasado por isso. Que nós somos turrões, né? Muito lentos, né? O que eu penso nisso tudo é o seguinte: realmente nós estamos de leis para mostrar os direitos e os deveres de cada um. Mas nós precisamos, né, essa união de família e escola, mas um apoiando o outro. Sim, não do jeito que está, né, Jorge? Não o professor não pode um apoiando o outro. O professor lá dentro da sala, ele é a autoridade máxima, como o pai, né? Os pais em casa são a autoridade máxima. Né? E os dois trabalhando juntos, para que eles possam ir podando essas arestas, mostrando esses meninos. E quando a Edna fala a respeito do Evangelho, eu acho sim que o Evangelho é de suma importância para isso. Mas eu acho que nós precisamos, hoje, adequar o Evangelho aos dias de hoje, à atualidade. Porque senão nós não vamos conseguir atingir os meninos. Por quê? O Evangelho, a linguagem do Evangelho é para uma outra época. Então nós hoje temos que trazer esse Evangelho para a linguagem de hoje, dos meninos de hoje. Porque eu ouço muito, mas muito mesmo, jovens que me procuram na casa espírita para falar comigo que eles gostam da doutrina espírita,
mas que a casa espírita não tem nenhum atrativo para eles, que os temas são repetitivos, que não tem, então que assim, que às vezes eles chamam os amigos para vir, eles vêm uma vez, não querem voltar. Então eu acho que já passou da hora de nós começarmos a adequar, né, como a gente tem feito, né, a gente tem feito nos programas da rádio, nós temos feito, a gente pega temas da atualidade, traz dentro da visão espírita, dentro do que o Evangelho traz, mas para que as pessoas que estejam ouvindo hoje, elas entendam. Porque senão se torna aquela coisa maçante, né, que infelizmente entra no ouvido e sai pelo outro. E nós temos que trazer. E eu acho que hoje nós temos que começar a trabalhar mais com os jovens. Se eu quero o jovem se torne uma pessoa de bem, eu tenho que dar os meios para que ele se torne uma pessoa de bem. Se é dentro de uma casa espírita, de uma igreja católica, de uma igreja evangélica, seja onde for. Mas eu tenho que trazer esse jovem para trabalhar comigo. Por quê? Ele vai aprender comigo, com a minha experiência, mas ele vai trabalhar dentro da linguagem dele, do jeito dele, para poder transmitir. E ele vai transmitir de uma maneira mais fácil e melhor. Por quê? Ele tem uma base. A base que eu dei para ele. Né? Mas eu dei essa base e a liberdade para que ele trabalhe essa base da maneira dele, dentro dos princípios. E é isso que nós precisamos fazer. Ô Jorge, você sabe o que eu penso? O seguinte, é aprender a colocar o Evangelho dentro da nossa atualidade. Porque muitas vezes o que a gente faz? A gente pega o Evangelho, nós ficamos lá do passado. 1867? Bom, muito mais, muito além disso. E a gente não traz. Igual, por exemplo, quando o Emmanuel, por exemplo, é um grande facilitador, ele é um educador. Eu gosto muito de estudar o Evangelho com ele, porque ele vem trazendo, olha só, você vê, se nós pegássemos esse versículo a esmo, nós entenderíamos o que é que ele poderia estar trazendo para nós. Olha só, ele está usando um versículo e mostrando para nós qual que é a responsabilidade, qual que é o compromisso. Então, isso aí nós estamos precisando de estar tendo um pouco mais de boa vontade, aprendendo a adequar. O Evangelho, ele é atemporal. Então, qualquer época, em qualquer situação que nós buscarmos essa orientação no Evangelho, nós vamos ter, mas nós vamos necessitar de quê? Quais foram o que trouxeram para nós? Uma visão distorcida de Deus, uma visão distorcida de Jesus, uma visão distorcida das leis de Deus. Como é que a gente ainda vê Deus? Dentro da doutrina espírita, eu falo que é o maior choque que nós temos. Porque a doutrina espírita traz para nós, sim, um Deus Pai, mas um Deus amoroso, mas não é um Deus compassivo, não é? É aquele que ele não, olha, você vai estar desse jeito e depois você vai lá com meia dúzia de oração e determinados comportamentos, pronto, acabou. Não é assim, ele mostra para nós a nossa responsabilidade. Ao ponto que você vê o que ele coloca aqui para os pais. Que eles são aqueles companheiros que estão em cooperação com Deus. São os co-criadores. Né? Exatamente. Quer dizer, o que nós precisamos colocar? Olha, isso aqui ele está nos orientando. E você vê hoje, dentro da doutrina, eu falo que nós temos 5 livros para estudar. E nós buscamos, todos eles têm orientação. Nós buscamos. Então, nós precisamos, como diz a Ana, olha, a gente precisa de apropriar desse nosso compromisso, dessa nossa responsabilidade. Isto que é importante, porque o Evangelho é temporal. E buscar, eu acho que hoje nós estamos precisando disso, gente. Nós estamos precisando de trazer a doutrina espírita
Com a trazer linguagem. o catolicismo, trazer o protestantismo para os tempos atuais. O que está acontecendo hoje, porque tem como a gente trabalhar isso usando o evangelho. dentro Não, das não é. igrejas, É mas, a forma como que a gente usa. e assim, as pessoas entenderem que é necessário. Bom, meus amigos, infelizmente nós chegamos ao final do nosso programa. Edna, obrigado pelas explicações. Nós é que agradecemos. Ana, obrigado pela sua participação. Obrigado pelo convite. Programa Cristo Consolador, todas as terças-feiras às 23 horas, aqui na nossa Rádio Boa Nova. Meus amigos, nos ajudem na divulgação da doutrina espírita, colaborando com o Clube Amigos da Boa Nova pelo telefone 0812 018 38. Um grande abraço a todos, fiquem com Deus e até o próximo programa. Obrigado pela sua audiência.